Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre números primos e números compostos. Olha, é com um olhar diferente desses que a gente costuma ver nos livros. Um número natural é chamado de primo quando possui exatamente dois divisores distintos, um e ele mesmo. E vamos também falar dos números compostos, mostrando também uma noção diferente daquela que a gente vê nos livros. Um número composto é aquele que possui mais de dois divisores. Pessoal, espero que vocês gostem da explicação de hoje. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar nos grupos. Já falei, compartilhe o nosso canal em todos os grupos. Qualquer número natural composto pode ser escrito como produto de dois números naturais maiores ou iguais a 2. Quer um exemplo? 6 é o produto de 2 por 3. 6 é o resultado da multiplicação de 2 por 3. Ok? Veja que isso não acontece com 0 e com 1. Mas 0 e 1, o que eles são? Eles são os estranhos dentro do conjunto dos números naturais. 0 e 1 não são números primos e nem compostos. Bom, isso quer dizer o quê? Que do 2 em diante, todos os números ou serão classificados como primos ou serão classificados como compostos. Mas reparem que o 2, por exemplo, não pode ser escrito como produto de dois números naturais maiores ou iguais a 2. Eu, no máximo, consigo fazer o quê? 2 multiplicado por 1, o próprio número multiplicado por 1. Esse número, então, não é composto, ele será chamado de primo. A mesma coisa acontece com 3. 3 não pode ser escrito como resultado da multiplicação de dois números naturais maiores ou iguais a 2. A única combinação possível, contrariando a definição de números compostos que eu apresentei, é 3 vezes 1. 5 também não. A única opção que eu tenho para o 5, na hora de multiplicar dois números naturais distintos, aí é 5 vezes 1. E o que eu disse, um número natural será chamado de composto se puder ser escrito como produto de dois números naturais maiores ou iguais a 2. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Muito bem. Vamos falar aqui do conjunto dos naturais, primeiramente porque eu vou falar dos números primos e compostos dentro desse conjunto. E aí vamos lembrar que eu tenho 0, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para aqui? Não. Continua. Mas vamos lembrar o seguinte, há dentro desse conjunto dois elementos estranhos. Quais são eles? Vocês devem recordar que eu disse agora há pouco. 0 é um elemento estranho, 1 também é um elemento estranho. Muito bem. Sobraram dentro deste conjunto apenas números primos ou compostos. Vamos lembrar que um número é chamado de composto quando pode ser escrito como produto de dois números naturais maiores ou iguais a 2. Então, veja, eu não consigo escrever o 2 nessas condições. Olha, o 2 é um número primo. Eu não consigo escrever o 3 nessas condições que eu acabei de falar, como produto de dois números naturais maiores ou iguais a 2. Então, 3 também será um número primo. Agora, vejam que interessante. O 4, ele é um número composto, pois ele pode ser escrito como 2 multiplicado por 2. Vejam que interessante. O 4 surgiu aí como resultado da multiplicação de 2 por 2. Mas tem uma outra forma de enxergar o número composto, bem parecida com essa que eu acabei de dizer. Se eu posso escrever um número como produto de dois ou mais números primos, ele será chamado de composto. Então, gente,
Nós vamos escrever agora os 10 primeiros números primos. Bem, o primeiro número é o 2, primeiro número primo, certo? Após o 2, nós temos aqui o 3. Depois do 3, nós temos o 5. E vamos lembrar que nenhum deles pode ser escrito como produto de dois números naturais maiores ou iguais a 2. Professor, e o 4? O 4 ele é um composto. E como eu acabei de dizer, um composto é aquele número que pode ser escrito por meio de multiplicação de dois ou mais números primos. Então vejam, o 4 está aqui. 2 multiplicado por 2, 4 é um número composto. Depois eu tenho o quê? O 6. Veja que interessante. 2 multiplicado por 3, 6. 6 é um número composto. Usei dois fatores primos para compor o 6. 2 vezes 3, 6. E o próximo número é o 7, certo? O 7 eu não consigo escrever como produto de dois números naturais maiores ou iguais a 2. A única combinação para o 7 seria 7 vezes 1. Muito bem, 7 é o nosso próximo primo. Já temos 4 primos aqui. O próximo número é o 8. E o 8 é um composto, pois pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2. Vamos lembrar? Eu disse para vocês, o número composto é aquele que pode ser escrito como produto de dois ou mais números primos. E o 9, professor? Vejam, né? Os fatores primos que eu tenho aqui vão compor o 9. 3 vezes 3. 9 é igual a 3 vezes 3. E o 10, professor? 10 é igual a 2 multiplicado por 5. Já estou chegando aqui no limite do quadro, certo? Muito bem. O próximo número, 11. 11 é um número primo. Eu não consigo escrever o 11 como produto de dois números naturais maiores ou iguais a 2. Muito bem. Depois do 11, o 12. 12, multiplicação do fator primo 2 por ele mesmo e depois por 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O próximo primo acaba de chegar, que é o 13. E depois do 13, professor? Depois do 13 é o 14, que é uma composição do 2 com 7. Então, o 14 é igual a 2 vezes o 7. 14 é um número composto. Depois do 14, temos o 15, que também é uma composição. Olha, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5. O próximo, o 16. E olha que interessante. 16, 2, multiplicado por 2, que dá 4, multiplicado por 2, que dá 8, multiplicado por 2, que dá 16. O próximo número, esse sim, é um primo, é o 17. Eu não consigo escrever o 17 como produto dos fatores primos que o antecedem. Tá vendo aqui? Tá? Não existe combinação possível aqui para o 17, a não ser 17 vezes 1. Ok? Bom, o próximo número é o 18. E 18 é um composto. Você já deve ter observado que qualquer número par será uma composição com o fator 2. Então, o 2 é o único número primo que é par. Muito bem. 18 é igual a 2 multiplicado por 3, multiplicado por 3 de novo. E qualquer número composto é resultado da multiplicação de pelo menos dois números primos. Chegamos aonde? Chegamos no 19, que também não pode ser escrito como uma combinação dos fatores primos que o antecedem. Muito bem, 19 é um número primo. Vejam, já temos 8 números primos e queremos encontrar os 10 primeiros números primos. O próximo número é o 20, e 20 é um composto. Cheguei aqui no limite do quadro. Ó, 20 é um composto. É 2 multiplicado por 2 multiplicado por 5. E agora, professor, agora a gente vai para o 21, que também é um composto. Vou colocar aqui, ó.
O número 21 é um número composto e essa combinação, quais fatores primos eu vou usar aqui? 3 vezes 7. 3 vezes 7. 22. 22 é também uma composição, uma combinação aqui do fator 2 com o fator 11. Então, 2 vezes 11 é igual a 22. Chegamos no 23, que não pode ser escrito como uma combinação dos fatores primos que o antecedem. Então, eu tenho aqui um número primo. 23 é um número primo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falta mais um. 24 é um número composto como qualquer outro número par maior que 2. 24 é 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. 25 também. 25 é um número composto e eu uso aqui dois fatores iguais a 5 para compor esse número. 26, outro número composto. 2 multiplicado por 13. E o próximo número, 27. 27 é primo, professor? Não. 27 não é primo. 27 é a combinação de três fatores iguais a 3. Eis aqui o 27. O próximo número é o 29, que não pode ser escrito como uma combinação dos fatores primos que o antecedem. E aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui os 10 primeiros números naturais primos. Vamos agora, gente, entender uma coisa. Os livros sempre dizem que um número primo, ele possui exatamente dois divisores distintos, um e ele mesmo. Já os compostos têm pelo menos 3 divisores. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A proposta da aula foi essa. Espero que não tenha estendido muito esse vídeo. Não deixe de comentar, também não deixe de pedir a sua aula. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça que na descrição tem exercício para você praticar. Gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima aula.